Seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade. Gostaria de estar convidando você para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida. Inicialmente eu quero agradecer, fazer um agradecimento aqui a todos os inscritos do nosso canal e aqueles novos inscritos que agora estão chegando ao nosso canal e participando conosco deste canal, que é um canal direcionado ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição, a quarto trimestre da lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nós estamos estudando a lição 6. Essa lição tem como título Alegria para Servir, a Carta aos Filipenses. Esse estudo tem como texto base Filipenses de 1 a 3. E quem escreveu essa carta, aliás, esse estudo do quarto trimestre, foi o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele formou-se em teologia pelo Seminário Teológico Batista Fluminense e é formado em Direito. Como já disse no estudo passado, no vídeo passado, que não iria fazer a biografia aqui do pastor, porque eu já tinha feito nos vídeos anteriores. Então, os irmãos que quiserem conhecer a vida desse pastor, está lá nos vídeos anteriores, tem a biografia desse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. O tema central desse trimestre, desse quarto trimestre, é a epístola para o nosso tempo. Então, são as cartas para o nosso tempo. Nós estaremos estudando Filipenses, É a carta de Filipenses essa semana, a lição 6, aliás. Lição 6, que vamos ler aqui o texto proposto pelo pastor. Filipenses 1:3. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. É só um versículo, que é a base aqui. Quero também falar um pouquinho sobre essa carta, informações essenciais para que nós possamos assim estar aprendendo mais. Propósito. Qual o propósito dessa carta? Agradecer aos filipenses pela oferta que havia enviado, fortalecer sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus Cristo. Quem é o autor? O autor dessa carta é Paulo, o apóstolo Paulo. Para onde que ela foi enviada? Os destinatários, aos cristãos de Filipos e de todo o mundo, Porque, essencialmente, Filipos, a cidade, Era uma cidade. A data, aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, durante o período em que Paulo esteve preso em Roma. Então, foi uma carta escrita dentro de uma prisão, Panorama. Paulo e seus companheiros fundaram a igreja em Filipos em sua segunda viagem missionária. Texto básico aqui, referência, Atos 16, de 11 a 40. Essa foi a primeira igreja a ser estabelecida no continente europeu. Então foi a primeira igreja, Os fiéis da igreja filipense haviam enviado a Paulo uma oferta que deveria ser entregue. A referência 4:18. Por Epafrodito, um dos seus membros. Nessa ocasião, Paulo estava encarcerado em uma prisão romana e escreveu a carta com finalidade de expressar sua gratidão pela oferta e encorajá-los na fé. Então, esse era o objetivo, Panorama. Versículo-chave: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Palavras-chave: Paulo, Timóteo, Epafrodito, Evódia, Síntique. Lugar-chave: Filipos. Então, foi o que eu falei, cidade de Filipos. Então aqui já está dando algumas
informações essenciais dessa carta que Paulo escreveu aos Filipenses. É o título da carta, né? Essa carta. Então, irmãos, estamos estudando a alegria para servir. É sempre bom nós estar disposto a servir. E servir na casa de Deus sempre é bom. Esta é uma das cartas mais revigorantes em meio às crises, pois expressa a alegria cristã. Paulo estava preso em Roma e acorrentado quando escreveu. Como pode alguém nessa condição pensar em alegria, né, irmãos? Então faz nós refletirmos sobre a nossa alegria no Senhor. Como tem sido a nossa alegria, né? E aqui Paulo estava na prisão, lá em Roma, mas ele estava expressando o seu amor através dessa carta. Todavia o apóstolo expressa um profundo sentimento de satisfação por saber que o evangelho estava sendo pregado em todos os lugares, mas também sentia alegria, pois lembrava da comunhão que lá havia. Com certeza, Paulo estava lembrando quando aquela igreja foi fundada ali, né? A comunhão que eles tinham um com os outros. Esse era sempre um grande desafio para nós. Esse é sempre um grande desafio para nós. Permanecer alegres em meio a circunstâncias adversas, alegrai-vos sempre no Senhor, e o apelo para nós também. Então, devemos sempre ter essa alegria de servir ao Senhor, independente da circunstância, né? Primeiro ponto aqui da nossa lição, irmão. O início da igreja em Filipos. Isto está em Atos 16, 6 a 40. Não vou ler porque poderá tomar um certo tempo aqui. O vídeo tem como objetivo pincelar aqui algumas ideias que o autor está colocando, né? Mas os irmãos podem acompanhar depois Atos 16, de 6 a 40. Podemos ver o relato de Paulo planejando voltar da sua viagem missionária para fortalecer a fé dos irmãos das igrejas que estavam estabelecidas. Uma importância, irmão, é que Paulo, ele não só implantava a igreja, mas também ele dava assistência espiritual. De vez em quando ele retornava para ver como que a igreja ali na Europa, naquela mediação, estava tendo comportamento. Então, Paulo estava planejando voltar da sua viagem missionária para fortalecer a fé dos irmãos das igrejas estabelecidas. Entretanto, à noite, ele teve uma visão de um homem que pedia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso está em Atos 16, 9. Vamos ler esse versículo, né? Então, Paulo teve essa visão, né? Que um varão pedia que ajudasse ali na obra, né? 16, vamos ler aqui, 16, 9. Diz assim: Paulo teve de noite uma visão, em que apresentava o varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, irmãos, Paulo obedeceu a esse chamado de Deus, né? E ele passou a evangelizar aquela área. Paulo obedeceu ao chamado, crendo que era a vontade do Senhor, e ali foi usado pelo Espírito Santo para a conversão de 3 pessoas importantes. Como é importante a gente ouvir a voz de Deus e prontamente obedecer. Se Paulo não estivesse ali, não teria conhecido esses irmãos que depois levariam adiante o Evangelho. Quem são essas pessoas? Lídia, uma senhora religiosa, com muitas posses, uma jovem possessa, os irmãos devem ter lembrado desse ato, né? Dessa passagem, e um servidor público, o carcereiro. Isso está em Atos 16, de 11 a 15, e os irmãos podem ler aqui também, né? Depois os irmãos podem conferir esses textos. Atos 16, 11, 15, 16, 18, 19, 34. Paulo inicia sua carta se apresentando e fazendo uma oração. Realmente foi o texto
que nós lemos, né, aqui no texto de Filipenses 1:3, que ele fala assim: dou graças a meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Então, Paulo tinha esse costume de orar pelos irmãos, dando abertura assim à sua carta. De 1:3-11, né? Agradecendo a Deus a constância e a alegria daqueles irmãos, porque apesar da perseguição, a igreja crescia. Lembra, irmão, que Paulo estava na prisão e a igreja, ele se alegrava porque mesmo assim a igreja estava crescendo, né? Ele continuava pedindo para que o amor daqueles crentes transbordasse e fosse cheios de ciência e conhecimento do Senhor e sua graça, pois sem conhecer, como pode amar, né? Sem nós conhecermos a Cristo, como podemos amar o próximo, amar as pessoas, né? Sendo assim, eles poderiam provar as coisas excelentes da vida cristã até a volta de Cristo. É o que devemos fazer. Então, nós falamos nesse primeiro ponto, né? Que tem como texto base aqui, Atos 16, de 6-40, o início da igreja em Filipos. Como que ela foi estabelecida, né? A importância ali, aqueles irmãos, os primeiros irmãos, né? Que foram importantes, a irmã Lídia, essa vendedora de púrpura, né? Conhecida na cidade, e a jovem possessa, que os irmãos lembram, né? Que ela vivia dizendo, esse é um homem de Deus, aí Paulo repreendeu, e o carcereiro, que na hora que houve o terremoto, ele ficou apavorado e tentou até se matar, mas ele se converteu ali no cárcere e depois até ajudou a Paulo, né? Cuidar de Paulo também ali, tratando com respeito também os prisioneiros ali. Então, o segundo ponto, apesar da circunstância, alegria, está com um texto básico, Filipenses 12-26. Então, os irmãos, Filipenses 1:12-26. Depois os irmãos lê essa também, né? Esse texto. Sempre bom lembrar que o início do ministério de Paulo em Filipos teve um episódio de muita alegria, apesar do perigo que ocorrera. Ele e Silas estavam presos, acorrentados, cantando louvores. Olha só, né? Que situação. Agora estava cantando louvores, mas mesmo preso estava cantando. Então houve um terremoto e o Senhor o libertou. Paulo pôde testemunhar o carcereiro, o qual estava totalmente sem esperança, querendo tirar a própria vida. Por que aconteceu isso, irmão? Porque aqueles homens estavam sob a responsabilidade do carcereiro. E se eles fugissem, quem morreria seria o próprio carcereiro, né? Então, ele apavorado tentava até se lançar sobre a sua espada, né? Talvez Paulo, ao escrever essa carta, se lembrasse desse ocorrido. Entretanto, se vê na mesma condição em Roma. Pois no versículo 18 diz, com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Assim, vemos um servo de Deus louvando em uma situação difícil. E nós? Como que nós reagiríamos, né? Como é a nossa disposição? Quando tudo está aparentemente ruim, cantamos ao Senhor? Então é uma pergunta que fica para nós meditarmos, né? Paulo continua, expõe o seu sofrimento. Está em Filipenses 1:12-18. Foi injustiçado nas cadeias. Vamos ler aqui no versículo 13, né? Que diz assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Isso mesmo? E também enfrentou inveja dos colegas. 15:18. Verdade também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Então está colocando aqui, né? E
18 diz assim: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Então, o fato de alguns irmãos pensar que poderia estar lutando contra Paulo, mas na verdade o Evangelho está muito além da nossa participação, na verdade, né? Às vezes a pessoa pensa assim: se eu não pregar, Jesus não vai poder fazer. Não, Jesus tem seus instrumentos. Se você não pregar, outros vão pregar. Como diz a tia, nós não pregar, até as pedras clamariam, né? Esse episódio aconteceu quando Paulo não estava presente na igreja e alguns intrusos buscavam a preeminência, aproveitando desse fato. Então, aqui o autor coloca que provavelmente Paulo não estaria ali na localidade para contestar esses argumentos desses falsos líderes. Um arsenal de pastor de líderes muitas vezes sofre a disputa de cargos entre irmãos, trazendo sofrimento. Então aqui já está trazendo para a atualidade, né, que nas igrejas muitas vezes isso acontece, né? Líderes, pastores enfrentam esses obstáculos, né? Sofrimento. E disse, como disse Paulo, julgando suscitar tribulação as minhas cadeias. No versículo 17 ele fala isso. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Contudo, o apóstolo afirma que, apesar de tudo, experimentou muitas bênçãos, seja na guarda pretoriana, na igreja, na própria vida, a ponto de chegar a pensar em uma difícil escolha: morrer ou viver. Ele confessa que, se fosse possível, desejava partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, né? No versículo 23 ele vai se expressar isso, né? 23. Mas ambos de lado estou em aperto. Tento o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso está ainda muito melhor. Mas por que ele desejou ficar, né? Porque a incumbência de evangelizar. Ele foi separado para que outros tivessem conhecimento. E tanto é que hoje nós temos essas cartas aqui, chegou até nós, e se Paulo tivesse desistido, hoje talvez não chegaria a nós esse conhecimento da vida de Cristo, né? Paulo, que era um fariseu nato, né? Mas ao converter, ele sabia o que ele estava fazendo, né? A palavra que ele estava trazendo e o testemunho que ele vinha dando da transformação da sua vida, de zeloso até da palavra, mas muitas das vezes nós somos zelosos de algumas coisas erradas. E Paulo lutava contra o evangelho, até o momento que ele se converteu e passou a ser um bom soldado, né, que milita bem. Como ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Terceiro ponto, motivação para viver. Então nós falamos aqui da fundação da igreja de Filipos, início da igreja de Filipos. Falamos agora, apesar da circunstância, alegria, motivação para viver e alegrar-se, né? Terceiro ponto. Texto básico, Filipenses 1, 27, 2, 30. Vamos ler o 27, né? O 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá, ou vos seja, quer esteja ausente, ou ouça, acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então a alegria dele era servir ao Senhor, né? O relacionamento humano era algo que preocupava o apóstolo. Aliás, não é só o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, mas também nós, como Igreja do Senhor, devemos ter em mente os nossos relacionamentos. Primeiro com Deus e também com o nosso próximo, né? Sendo um desafio para nós também a alegria de, com certeza, dependendo dos relacionamentos com que as pessoas que conhecemos. Dependemos dos relacionamentos. Por isso que a igreja é importante. Um dos grandes problemas nas famílias, especialmente nas igrejas,
as desavenças entre os irmãos. Isso já existia naquela época, existe hoje, né? É algo a ser vencido, porque nós devemos sempre estar priorizando, né, as pessoas e o bom relacionamento. Por isso, para que haja verdadeira unidade no espírito, é fundamental que nada passasse por partidarismo ou vanglória. Então, tudo que nós fizermos para o Senhor deve ser feito para a honra e glória do Senhor e não por preferencial, né, partidarismo ou para nossa satisfação do nosso ego, da nossa glória. Mas sim fazer tudo sem murmurações nem contenda. Versículo 2:14, que diz assim, diz esse versículo, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses de 1 a 27 a 30, Paulo vai observar que deveras aparece oposição de adversários. Então, com certeza, se apareceu, com certeza tem muitos têm se levantado quando a pessoa começa a falar realmente as coisas de Deus. Assim como ao pecado de dentro, o qual Paulo chama de partidarismo e vanglória, né? Dentro da igreja. Essa situação, problema, não é uma exclusividade dessa igreja, mas de muitas outras, como era o caso da igreja de Corinto. Nós sabemos que a igreja de Corinto é uma igreja problemática, né? Mas não só estava em Corinto, mas nessa igreja que ele estava também tinha esses problemas também. Onde havia contendas e ciúmes, olha só. O que então motiva a buscar pela harmonia? 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e alguma consolação de amor, e alguma comunhão no Espírito, e alguns entranháveis afetos e compaixões. Então, o que nos faz é o conforto em Cristo, a consolação do amor e a comunhão no Espírito Santo. Isso que nos faz buscar harmonia. Alguma exortação em Cristo, tudo deve ser em Cristo. Assim, pois assim a comunhão de fato prevalece. Alguma consolação e amor, né? Se o amor de Deus está em nós, como nos demais, isso nos faz unidos uns aos outros e queremos o bem comum. Alguma comunhão do Espírito. Assim como existe um só Espírito, ele não pode ser dividido. Qual o resultado de estar desse modo em Deus? É que se há de pensar de igual forma, igualmente, ter o mesmo amor, ficar unidos de alma e ter o mesmo sentimento, aquele que ouve em Cristo Jesus, né? Aquilo que ouve em Cristo, o amor, a unidade. Esse é o exemplo para viver uma vida feliz. Paulo vai relatar o feito de Jesus por nós. Qual foi o feito de Jesus por nós? Que ele deu a sua própria vida. Quem era aquele que estava pregado àquela cruz? Muitas pessoas também morreram morreram crucificadas. Todavia, Cristo é o único que deixou a sua glória e se encarnou, habitando entre nós, com humildade e abriu mão dos seus direitos. Ele está colocando aqui que muitos morreram na cruz, mas o único que realmente fez isso por amor foi Cristo, né? Cristo se humilhou e, como diz, até a morte de cruz, né? Quanto à humildade, abriu mão dos seus direitos. Ele é Deus, né? Abriu ali, desceu até nós, se tornou como um de nós, né? Esvaziando, sendo obediente até a morte. O próprio Senhor decidiu se humilhar assim. Vamos relacionar então como foi a humilhação do Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui Filipenses 2:6-8. Que sendo em forma de Deus, não tem usurpação ser igual a Deus. E veio aqui como homem, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, humilhando-se semelhante aos homens. Então ele se tornou um homem, né? Se fazendo de homens, Deus se fazendo de homem, em forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem é que morria na cruz?
as pessoas que eram condenadas, os assassinos, as pessoas que tinham problemas com as autoridades, então eles eram sentenciados à morte de cruz, a condenação, né? E foi nessa condenação que ele morreu por nós, no nosso lugar. Ele se esvaziou, humilhou-se à forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Sendo assim, Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, e o nome do servo sofredor, o qual vem e absorve toda a dor humana, vence na morte e está agora no trono da glória eterna. Cristo está agora como advogado, intercedendo por nós. É Ele que intercede com gemidos inexprimíveis, como diz lá, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Aquilo que nós não conseguimos explicar para Deus, Ele intercede por nós com esse gemido, né? E está agora no trono da glória. Por isso, todo joelho haverá de dobrar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né? O homem, o Deus que tornou homem e Senhor também. Agora, ele venceu a morte, venceu todos os problemas e nós reinaremos com Cristo, se assim permanecermos com Ele. Se assim andarmos com Ele também, né? Então, irmãos, aprendemos que Jesus é aquele que morreu, ele esteve na cruz, se humilhou. E por quê? Porque Ele quer se relacionar conosco. E nós devemos buscar ter esse bom relacionamento com o nosso Cristo, né? Com o nosso Deus. Então, o segundo tópico foi o quê? Segundo tópico. Primeiro tópico, início da igreja de Filipe. Segundo tópico, pesar da circunstância, alegria. Terceiro tópico, motivação para viver e alegrar-se. E agora, nós estamos no quarto tópico, né? Razão para alegrar-se. Nós temos uma razão, né, irmão? Podemos nos perguntar, qual era o fundamento da alegria de Paulo, daquela igreja? E daquela igreja. A linha de pensamento discorrida por ele é que a alegria é no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, não é? Tem um versículo assim. Então a alegria que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Ele que nos alegra, Ele que nos fortifica, Ele que nos ampara, consola. Eis um desafio apresentado, de não olhar para as condições pessoais para se alcançar a felicidade. Paulo faz uma relação da sua vida pregressa e descarta tudo isso. Paulo tinha um privilégio ali no Sinédrio, mas ele rejeitou tudo aquilo, todo o conhecimento que ele tinha para servir a Cristo, para ser um seguidor de Cristo, um cristão. E ele faz o relatório da sua vida pregressa, né? Do seu passado. Ele diz que foi religioso desde criança, olha só, o relato. Circuncidado ao 8º dia. Era costume a circuncisão, né? Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim e hebreu de hebreus. Então ele era hebreu mesmo, né? Não tinha. E quanto à lei foi fariseu. Então ele era uma pessoa religiosa, né? Cuidado, ele tinha zelo pela aqueles. Vamos ler aqui, né? Esse texto que o irmão vai entender melhor. Tá em Filipenses 3, 2 a 7. Vamos ler. Resta, meus irmãos meus, que vós regozijeis no Senhor, não aborreço escrever-vos as mesmas coisas, e é a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu, sendo zeloso perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível.
mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Então ele já faz esse relato aqui, né? Instruído na lei, instruído até pelo professor Gamaliel, e nós vamos, isso está em relato lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que Paulo foi uma pessoa importantíssima para o Evangelho, né? Ele vivia de acordo com todos os detalhes da lei e era honrado pela sua posição social e religiosa. Posso dizer que era irrepreensível e pensava que tudo isso era muito lucro. No entanto, quando se encontrou com Cristo, tudo passou a ser perda, pois o que realmente valia a pena era conhecer a Cristo, né? Lembra de Zaqueu? Subiu na árvore para conhecer a Cristo e nunca mais se arrependeu, né? Ele desceu, Jesus chamou ele e disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu e abraçou gostoso, né? Realmente é muito importante. Então, irmãos, nós vemos que muitas das vezes posições sociais, nada disso interessa. O Paulo, ele tinha muito conhecimento, mas tudo isso não valia de nada se não conhecesse a Cristo. O grande objetivo de Paulo foi demonstrado na figura de um atleta. Capítulo 13, de 12 a 16. Vamos ler aqui, 12 a 16, né? 3, 12 e 16. Então está assim. Não que você tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás fica, avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, eles chegaram a esse conhecimento, né? Para mostrar o perigo de achar satisfeito com a vida presente, ao passo que precisamos melhorar sempre, conhecer mais de Cristo, tendo comunhão com Ele, demonstrando o nosso amor através do serviço cristão, né? Numa Olimpíada, o atleta motivado é sempre prosseguir para o alvo. Nada deve desconcentrá-lo na hora da prova. Assim somos nós, em nossa carreira cristã. Precisamos deixar as coisas que para trás ficam, avançar para as que estão diante de nós. O lema deve ser: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? Olhando sempre para Jesus, para o alto, para o céu, porque de lá vêm as coisas boas, né? E o que você precisa abandonar? O que atrapalha você decorrer a carreira cristã e almejar o prêmio que Deus tem a seu favor? Então é uma pergunta, né, que todos nós devemos responder. Que muitas das vezes algumas coisas tem de aprender nós. Algumas estratégias que Paulo compartilhou. Primeiro, imitar o exemplo dele. Filipenses 3,17. Eis aí um bom exemplo para seguir. Se pensarmos que seja impossível viver a vida cristã com determinação, e o seu exemplo nos desafia a viver no limite da vida cristã. Então, nós temos exemplo aqui de Cristo e de Paulo, né? Que foi um exemplo de Paulo, um grande missionário, de Jesus Cristo cumpridor, né? Evitar maus exemplos. 3,18. Há muitos inimigos da cruz de Cristo a rodear, mas nunca devemos permitir que tais pessoas sejam exemplo para nós. Tem muitas pessoas no Evangelho que não seguem aquilo que Cristo ensinou. Não devemos olhar para essas pessoas, devemos olhar sempre para Cristo, os bons exemplos de Cristo e dos seus servos, né? Terceiro, olhar firmemente para a pátria celestial, né? Então, a nossa passagem aqui na Terra é muito curta e devemos sempre ter o nosso foco na pátria celestial.
Nesse viés, então, precisamos nos lembrar sempre que a nossa pátria não é aqui. Nós não terminamos aqui. Por mais distraído que fiquemos com as coisas desse mundo, né, com o fascínio desse mundo, nós devemos olhar para o alto, porque a nossa pátria está no céu. Quando aquele dia chegar, uma das glórias que havemos de desfrutar será a transformação do nosso corpo. Nosso corpo corruptível se tornará em corrupção, né? Serão transformados, nosso corpo carnal. Todas as nossas enfermidades, dores, mazelas, ficará atrás, né? Todas as dores, enfermidades, imperfeições mais dessa vida, já aparente infinitude, né? Que nós um dia teremos um fim. Tudo será vencido, seremos a semelhança de Cristo, transformado e glorificado. Vamos ler aqui a primeira carta de João 3:2 e Romanos 6:5, né? Vamos ler aqui primeiro João, que está aqui mais pertinho, né? João, 1 João 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então em Cristo não há pecado, né? Ele se manifestou para tirar o nosso pecado, porque nele não há pecado. Cristo não pecou, não peca, né? Vamos dizer assim. E Romanos, carta aos Romanos 6:5. Vou ver aqui também. 6:5. Então diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele em semelhança da morte, também o seremos da sua ressurreição. Como ele morreu e ressuscitou, assim nós também ressuscitaremos. Concluindo esse estudo, irmão, muitas vezes nos sentimos injustiçados pela vida, murmurando e reclamando, porque acontece isso ou aquilo. Esse estudo somos desafiados a encarar a realidade. É mister dizer que até mesmo as circunstâncias favoráveis, Deus está no controle de tudo. Realmente, Deus sempre está no controle. Jesus é o nosso maior exemplo, né? E o qual deixou a sua glória e passou pelas mesmas provações comparadas às nossas e ainda foi morto na cruz por ter cometido pecado, sem ter cometido pecado algum. Paulo também é exemplo para nós, pois mesmo na prisão sentia-se alegre com a vida e olhava para frente, na verdade, para o alto, para o prêmio que lhe estava proposto no céu. Sigamos esses exemplos e sejamos alegres em Cristo Jesus. 2 exemplos maravilhosos, o maior exemplo, né? Não tem como ser maior o exemplo de Jesus. Paulo também precisou de salvação, todos nós, né, precisamos de salvação, e só o único Salvador, que é Cristo, porque Ele é o dono da vida, Ele que dá a vida, Ele que tira, Ele que levanta, Ele que abate. Deus é o nosso Senhor. Concluindo agora, para pensar assim, se porventura você fosse condenado injustamente, como você se comportaria? Talvez muitas pessoas no mundo acabassem, a vida não teria mais valor. Coloque-se no lugar de Jesus e Paulo, refletindo que Deus está no controle, mesmo que a injustiça prevaleça. A alegria passa por nosso relacionamento com o próximo. Se você se sente alegre com sua família, ex-irmão da igreja, será que a sua igreja você se sente verdadeiro na unidade do Espírito? Então, para cada um de nós refletirmos, né? Irmão, chegamos mais a uma lição maravilhosa, né? Que lição maravilhosa que nós temos estudado, as cartas paulinas, e hoje nós falando da carta aos Filipenses, né? Com certeza eles foram consolados pelo esse maior missionário evangelista que foi Paulo, que implantou a igreja, que doutrinou a igreja também, e com certeza foi um instrumento, como o próprio Cristo falou, que seria um vaso de bênção, né, para ele, e foi mesmo. E hoje nós lemos a carta e aprendemos muito com a vida do apóstolo Paulo.
E não só o apóstolo Paulo, mas a própria vida de Cristo, né? Ali ele fala que ele é imitador de Cristo também, sede meu imitador como eu sou de Cristo. E muitas coisas nós aprendemos com esse irmão Paulo, né? Meu amigo, meu irmão, estamos já para o final, ainda estarei orando, intercedendo por nós, né? Por mim, por você, pelo nosso canal. Já agradecendo a todos que têm se inscrito no nosso canal, compartilhado. Pode compartilhar também, deixar seu like, dislike. Esse canal aqui é um canal evangelístico, né? Que nós apresentamos a Cristo. Conhecer a Cristo. Sigamos e prossigamos conhecer a Cristo. E o único instrumento que nós temos é a palavra de Deus que foi impressa, né? Chegou até nós esses dias, para que nós possamos permanecer firmes até a sua volta. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Senhor Deus, Senhor meu Pai, bendito eternamente seja o seu nome, quando nós colocamos na tua presença, ó Deus, e sentimos, Senhor, a sua presença entre nós. Porque o Senhor não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. É um Deus mais chegado que nós podemos sentir. Tu está vivo, Senhor, e é real. Nós buscamos a Ti pela fé e cremos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome, pela qual nós devemos ser salvos. E esse nome, Senhor, tem poder de salvar as almas perdidas e aquelas que são entregues a cada dia a Ti, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós buscamos o autor e consumador da nossa fé. Buscamos a Ti, Senhor, e acreditamos, Senhor, nas Suas promessas, que é viva e eficaz para ser cumprida. Tu mesmo disse, Senhor, que estaria conosco todos os dias, Senhor, quando abrimos nossos olhos, crendo no poderoso nome que Tu és, o Salvador de todo esse universo, de todo esse mundo, ó Pai, que nós conhecemos. Com certeza um dia, Senhor, partiremos ou veremos a Sua volta, como descreve a Tua palavra, que o Senhor virá nas nuvens com grande poder e grande glória. Não sabemos o dia nem a hora, mas a recomendação do Teu Evangelho, Senhor, é que estejamos preparados e que nós estejamos vigiando, orando, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Obrigado pela graça da salvação, o presente, o dom que o Senhor deu a nós, que é a graça, que é a vida, a libertação do pecado através da vida do Senhor Jesus. Abençoe os inscritos, abençoe aqueles, Senhor, que porventura passarão aqui e ouvirão, Senhor, que o Senhor possa confirmar no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir, que só o Senhor salva, só o Senhor transforma, só o Senhor cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto, te glorifico, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?